Senhoras e senhores, pedimos a todos que retornem aos seus assentos para reiniciarmos e continuarmos a programação desta tarde. Convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência, o senhor ministro Breno Medeiros, diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Cefast. Sua Excelência, a senhora desembargadora Luciane Cardoso Barzotto, desembargadora do TRT da 4ª Região e membro do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da ENAMAT, como debatedora. Sua Senhoria, o senhor professor da Universidade Nacional de Córdoba, Carlos Toselli, conferencista. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Breno Medeiros. Novamente aqui estamos dando sequência, então, a esse seminário internacional sobre sistemas de jurisdição trabalhista. Ouvimos já a professora, a doutora Morgana, né, e aqui temos a receber o doutor, o senhor professor, doutor Carlos Toselli, para sua conferência sobre o tema Sistema de Solução de Conflitos Trabalhistas na Argentina. O currículo do professor Carlos Alberto Toselli é doutor em Direito, realizou sua tese de doutorado sobre o tema Mercosul e Autonomia Negocial, aprovada em dezembro de 2007, professor da Cátedra de Direito do Trabalho e Previdência Social da Universidade Nacional de Córdoba, Faculdade de Direito, professor titular interino e Ciências Econômicas, professor titular por concorrência. Membro do Comitê de Experts da Comissão Nacional de Avaliação Acadêmica Universitária, professor de pós-graduação nas Universidades Nacionais de Córdoba, Litoral, Salta, Rio Quarto e Rosário, nas Universidades Católicas de Córdoba e Cujo São Luís, na Universidade Austral, na Universidade Champagnat de Mendoza e nas Universidades Blas Pascal e Siglo XXI. Ex-membro da 10ª Câmara Trabalhista, da Câmara Única Trabalhista de Córdoba, de 91 a 2016, ex-presidente da seção Córdoba da Associação Argentina de Direito do Trabalho e Previdência Social, períodos 99 a 2001, 2001 a 2003 e 2017 a 2019. Ele também é autor e coautor das seguintes obras: Direito Trabalhista e Previdenciário, Processo Lei do Código do Trabalho 7987, curso de Direito do Trabalho e Previdência Social, rescisão do contrato de trabalho, violência nas relações de trabalho, lei do trabalho e remuneração agravada, regime integral de reparação de acidentes de trabalho. Então, querendo já agradecer a presença do professor Carlos Toselli aqui, aguardamos então a sua conferência. Boa tarde. Em primeiro lugar, corresponde obviamente, agradecer para vir a esta bella ciudad que hacía como casi 40 años com quase 40 anos había conocido por primera vez y no había retornado, así que não tinha retornado, então não tinha tido a possibilidade de ser um pouco e recordar algumas épocas passadas. Bom, claro que todas as autoridades, os institutos ministros de Estado que estiveram aqui com a gente nesses dias e a todos que estão integrando o painel. E claro que de quem ha sido referente é alguém aqui, Fernanda, que teve esses dias com a gente, né, nos dando assistência em tudo que precisamos. Vou falar em castelhano porque o meu português não é bom o suficiente para eles, então vou falar devagar,
mas em castelhano. Não quero faltar respeito usando palavras que eu não conheço, eu tento falar em português. Em todo modo, a apresentação está traduzida para o português. Muito obrigado. Graças ao meu amigo Manuel Carlos, o desembargador de Campinas, que sempre que vem a Brasília tem sido uma roda de auxílio para todo tipo de questão. Bom, a ideia é que trabalhar um pouco sobre a justiça laboral na Argentina, mas vou fazer referência pontualmente ao novo procedimento que está sendo instaurado ao final de 18, apesar de que na pandemia entrou em vigência agora em abril de 21 e que todavia tem dos incisos de todas as disposições que não entrou em vigência porque requer 2 novos tribunais para que possa funcionar plenamente, porque tem muitos conflitos sociais e faz referências a vínculos a acidentes e riscos de trabalho. E, bom, na Argentina é um sistema privado na saúde com a intermediação do que se chama seguradoras para os riscos de trabalho, que são entes privados com fins de lucros, capitais, que coleciona alguns trabalhadores que reclamam ali dos seus hábitos. Mas antes eu vou fazer algumas questões de esclarecimento, como disse, de forma preliminar, para que possa ser entendido o mecanismo processual do meu país. Primeiro, temos o que vamos falar, a lei que vou falar em grande parte da exposição, é a lei processual da minha província, que seria aqui estadual. Essa lei processual refere ou relata, busca tudo aquilo vinculado com o direito de fundos, que pela Constituição Nacional, o único que pode falar sobre seria o Congresso da Nação. Então, uma lei nacional, mas a aplicação é estadual, na minha província. Isso também é importante mostrar que como o sistema de justiça do trabalho, que é muito diferente ao que opera aqui no Brasil, aqui em Brasília. Na Argentina temos 23 províncias ou estados, aqui, em que cada cidade é autônoma, cada estado, cada província tem o seu código processual. Parece algo estranho para vocês, porque se tem 2 províncias que são coligadas e acontece alguma coisa 2 quilômetros para um lado ou para outro, você pode ter um processo oral ou um processo escrito, dependendo da fronteira, de instância 2 ou instância dupla. Um sistema de apelação comum ou extraordinária. Então, esse mecanismo é bem estranho para vocês. Não sei se no resto dos países da América, pelo menos os que eu conheço, são um código de processo unificado, como aqui no Brasil. Na Argentina tem essa particularidade no sentido que, sendo um país federal, a justiça corresponde nas províncias ou nos estados e não delegaram de ordem federal, exceto quando o sujeito passivo, o Estado Nacional, que aí intervém como uma justiça residual federalmente falando. Então, a Justiça Federal atua quando a pessoa envolvida, o material é laboral, tem toda a parte federal, mas matéria laboral, quando a pessoa, o que está ali, ou quando a sua repartição é federal. Quando o órgão ou a repartição é federal. Em todos os outros casos, é estadual. Em alguns casos tem as câmaras de operação e os tribunais superiores são estaduais também. Seria um terceiro tribunal regional de trabalho de vocês. E, finalmente,
vai em última instância à Corte Suprema de Justiça, em que, em princípio, trata de violações de normas constitucionais. Em princípio, porque, em geral, os advogados sempre encontram o modo de denunciar alguma norma constitucional afetada e conseguem sempre chegar ali até a corte. O que resolvem não mais de 1% das causas que recebem. O resto consideram que não tem questão federal suficiente e recusam, né? Recusam esse caso. São dois que mencionam ali, são dois sistemas no país que estão divididos. Tem um sistema escrito e outras têm um sistema oral. Historicamente, o sistema oral era um sistema de instância única. Era com o juiz de conciliação, que também tratava inicialmente de conciliar, por isso não tinha conciliação administrativa. A conciliação era a primeira parte de um processo judicial. Então não se chegava a conciliar a conciliação. Se abria a prova do processo e logo isso era levado a uma Câmara a sala de justiça, que seria a audiência de vista da causa. Isso era um tribunal, nesse momento, colegiado de 3, em que editava a sentença oral única e somente emitia recursos extraordinários de cassação ou de recurso extraordinário federal. Não havia apelação. Isso para oral. Mas isso as maiores províncias. Província Córdoba, Mendonça, Buenos Aires. E para nós, com as outras províncias, como Santa Fé, a Autônoma de Buenos Aires, tinham a dupla instância. Um juiz instruía o processo, editava a sentença de primeira instância, era apelada na Câmara de Trabalho e, eventualmente, aos tribunais superiores estaduais e, por último, à Corte. A minha província sempre teve o sistema, a partir da parte de 1949, que o 1º de janeiro de 1950 mencionava que a Justiça do Brasil foi em 1941 e 46 se integra ao Poder Judicial. E na Argentina, o primeiro Código Processual foi em 1943, a província de Buenos Aires. E depois segue a de Córdoba, que toma o modelo processual penal. É o processo de cunho penal, com o sistema de vista da causa, onde o fundamental era a declaração de parte o que define a sorte desse processo, geralmente. Alguns casos não, porque por via documental ou por direito, mas em geral, sobretudo em casos vinculados com acidentes ou riscos, a regra é que inicial a declaração dos pedidos nessa audiência final não se queda constância registrada ou não ficava, não tinha. Escutavam os juízes e o que os juízes queriam se transcrevia em ata. Tinha alguma possibilidade que a parte pedia no seu momento de taquígrafos e VAR, e logo com os mais modernos de reprodução agora pode gravar, videogravação, mas em geral era realmente o requerimento de parte, porque não tinha a gravação da audiência, então era só parte transcrita para ata. E em 91 se reforma o código, basicamente mantém a estrutura, mas dois aspectos centrais são mudados. O juiz deixa de ser facultado para extrapedido, somente se segue a outra pedida ajustando a legalidade vigente, mas não sobre assuntos e temas que possam surgir no meio do debate, mas que não tenham sido
integrada à demanda. Isso basicamente porque entendia que violentava o direito da defesa e a congruência processual. Então, essa questão, o segundo grande mudança de 91 é que permite aos tribunais atuar como tribunal unipessoal. Então já não é uma Câmara de 3, sendo que dos 3 integrantes dessa sala, que segue sendo de 3, se sorteia um, e esse um é o que entra, recepciona as testemunhas, toma tudo e sentencia. Foi muito criticado no primeiro momento, entendendo que a ideia do tribunal de instância única era que era um tribunal colegiado. Inclusive, violentava o Pacto de Costa Rica com o direito da dupla instância ordinária. Eu, particularmente, não concordo com o Pacto de Costa Rica, mas está claramente referenciado para a matéria penal, mas não sei para civil laboral, mas algum presidente da Corte Interamericana que pode haver indicado essa possibilidade. Sem prejuízo, no ano de 2018, ante uma realidade que se dava... ante uma realidade que se dava de 2018, que era a congestão de causas. Porque, na verdade, essa foi a verdadeira razão da reforma. As causas, em termos jurídicos, dormia na sala da Câmara, dormia 3, 4 anos ali. Uma vez instruída a prova julgada de conciliação, o expediente se levava para julgamento nessa audiência única na Câmara de Trabalho. O problema é que a Câmara de Trabalho recebia muitos mais expedientes do que estavam em condições de resolver. Então, para que tenham uma noção, no ano 2016, ingressaram a 11 salas da Câmara de Trabalho, algo que 15 mil causas representavam 1.200 por cada sala, então 400 por cada integrante da sala, que tinha que dar audiência oral e ditar sentença. Vamos supor que dessa porcentagem, 40, não chegava a 50, uns 40% se conciliava. E estamos falando aqui de épocas de bonança, de coisas boas, um passado econômico bom da sociedade em geral, que os conflitos economicamente eram resolvidos mais rápidos. Isso implicava que ficavam aproximadamente 600 expedientes para resolver por 3 vocais que tinha entrar, ouvir, ditar, tudo num prazo fatal, num prazo de 30 dias ali. Um dos problemas que se deu é que, com algumas mudanças de nível nacional em matéria de julgamento, muitos magistrados que saíram. Eu mesmo saí. Eu me jubilei na justiça, e isso determinou que muitas salas, muitos tribunais ficaram desintegrados. Era para atuar com 3, estava com 2 ou 1 membro somente. Com 2 já não chegava a resolver 100% das causas ingressadas. Claro que aqueles casos com menos vocais implicou um atraso muito superior. Alguma sala que teve mais de 2 anos e meio desintegrada ali, teve um atraso de mais de 4 anos. Estão fixando a audiência para 2017 na Câmara para 2022, ou seja, 5 anos. Mas no ano que chegou a tramitação da prova de conciliação, normalmente o expediente dura 1 ano. Por que 1 ano? Porque o juiz tenta conciliar. Se não tem conciliação, não tem acordo, abre a causa-prova. Então, oferece as causas à prova, e essa prova deve se diligenciar, produzir. Prazo da lei 90 dias. A realidade é que não é um prazo fatal. Isso é a diferença. É o prazo fatal e o prazo ordenatório. O ordenatório é um prazo que o tribunal pode ou não impor. O prazo fatal
é um prazo que vai para as partes e, em alguma ocasião, também para o tribunal. O debate que se dava é a seriedade jurídica, a verdade ou a aceleração. E acabava privilegiando, na verdade, a parte processual e se permitiam que demorava mais de 90 dias, porque ademais era impossível. Se você tinha perícias médicas, perícias contábeis, técnicas em um processo, quanto tempo demandava entre o sorteio que os peritos faziam, o estudo para levar os expedientes, levar os autos. Então, esse tempo excedia. Então, um ano conseguia se resolver. E nesse ano, se levava à Câmara, mas não tinha data para fixar isso. Então, tudo isso é o que levou a essa reforma, essa mudança, que tem alguns elementos, claro, bom, aí está um pouco de como é a estrutura da justiça em Córdoba, no sentido que atualmente o juiz de conciliação passou a ser juiz de primeira instância. O nome é Conciliação e Trabalho, mas implica não só a conciliação, que segue sendo a principal função do juiz, mas também a tentativa, dita a sentença daquela Câmara que chama de menor complexidade, que vem para esse procedimento declarativo mais fácil. As câmaras de trabalho agora funcionam como câmara de operação, mas também como juízo de instância única ou maior complexidade. E tem o Superior Tribunal de Justiça Estadual, que julga os recursos de cassação ou inconstitucionalidade, que seria de matéria e totalmente de direito de cassação, também pode ser por vícios no procedimento, que chamamos que seria basicamente um erro repetitivo que pode vir a atrapalhar o caso coletivo ou o caso de trabalho. Bom, um ponto central dessa norma é que o que chamamos de mudança ou troca de paradigmas, que existe, por um lado, impediu o processo, a dilatação do processo. Segundo lugar, tem também a ver com essa questão de inclusão social, da compreensão do texto jurídico, que o juiz é parte da sociedade, e a utilização de linguagem sensível e compreensível para todos os sujeitos. Ou seja, o sujeito chega ali a pé, como a gente diz, e lê a sentença e entender por que eu ganhei, por que eu perdi. E isso era um fato de reclamação. E outra também era procurar uma solução que seja um acordo de conflito para todas as vocações possíveis. A audiência de conciliação deixou de ser um ato único. O juiz pode tentar conciliar em distintas etapas e momentos. Deve determinar também o objeto focal e evitar todo o tempo de questão dilatória ou de sair do tema e não entrar em contradição. Então, esses são tópicos que geram debates, porque o rol desse juiz pode descartar prova oferecida, pode aceitar provas que gerem mais eficácia. Pode também recusar, sem tramitar, todas aquelas questões que foram plantadas na parte que tratem de atrasar a boa marcha do processo. Esse eu não coloquei em português, está em castelhano, porque me pareceu que era a chave para entender um pouco mais o tema da reforma. Bom, enquanto aos casos do procedimento declarativo abreviado de instância única, é uma série de incisos até a letra L, mas pelo que tudo entrou em existência, exceto a K, que é a dos acidentes de trabalho, que eu mencionei no início.
Bom, o primeiro são as indenizações derivadas de questão direta sem justa causa. Inclusive, tem uma indenização especial que se paga com uma parte de sanção por obrigar a litigação. São regras que a justiça impôs, ou a magistratura impôs, que estabeleceu que se você despeja um trabalhador sem motivo, sem causa, ou que abuse o seu poder ali, tem que pagar uma indenização por extinção de contrato. Se você não paga e obriga esse trabalhador que tem a fazer um juízo, esse monto indenizatório se agrava em 50%. Essa é a sanção do artigo 2 que está mencionado ali, e que, para que proceda, deve se agregar a uma constância documental integrama, normalmente, ou podia ser um acto notarial, junto à Secretaria de Trabalho Estadual, onde deve fazer o pago em 48 horas, e se não tem o pagamento em 48 horas, vem essa multa. O segundo inciso fala de indenização derivadas da despedida indireta, quando o trabalhador comunica ao FINDA, né, ao cidadão, e tem ali os gastos com jantar, gastos com alimentação, e sem que ele tenha sido intimado pelo trabalhador, de fato. São regras muito parecidas à anterior, no sentido de que se devem acompanhar os instrumentos pertinentes. Por isso, esses juízos são de menor entidades, de menor complexidade, são juízos que sempre querem prova documental, sempre necessita, não está em jogo a questão do vínculo, como mencionava o ministro quando falava, por exemplo, da plataforma digital e relações entre os trabalhadores, não? Mas tem algumas variantes que também podem entrar nesse tema, como a falta de pagamentos extras, a falta de pagamentos de alguns adicionais previstos nos convênios coletivos, e também com o pago parcial. Isso é interessante porque o despedido direto provocado pelo empregador, invocando as questões de crises econômicas ou força maior, a lei argentina substancial, a Argentina permite, quando tem essas hipóteses, pagar uma indenização atenuada, menor, reduzida aos 50% da indenização comum. O trabalhador, claro, pode questionar esta causa quando entende que a razão pelo que chegou à situação de crise foi imputável ao trabalhador. O trabalhador vai provar ali o seu trabalho, o motivo que gerou essa crise econômica, por exemplo, temos agora na pandemia. A norma ao que trata é o que chamamos de provimento preventivo da empresa. Esse procedimento preventivo de crises da empresa obriga a participação do sindicato, justamente. Em outro dia eu estava até vendo um fato do Superior Tribunal Federal, aí está o número, em que um despedido coletivo, massivo, foi exigido a atuação sindical. Disseram que era um tema duvidoso, um tema que requeria tal participação. E essa atuação sindical obrigatória tem que ser pelo Ministério do Trabalho, com a obrigatoriedade que o magistrado impõe. Então, a ideia é não só demonstrar a crise, mas acompanhar o balancete social, com empresas maiores de 300 trabalhadores. Uma crise não é uma crise para 1, 2 trabalhadores. Tem que afetar 15% dos trabalhadores de uma empresa até 400 trabalhadores, a 10% de trabalhadores de uma empresa de 400 e 1.000 trabalhadores, e a 5% de
trabalhadoras que têm mais de 1.000 trabalhadores. Não é uma questão vinculada com temas de falta de pagamento, pode tratar de conversão de despedidas a suspensões, buscar alguma coisa de redução da jornada de trabalho para evitar as dispensas. Bom, o inciso seguinte tem a ver com indenizações estabelecidas nos estatutos profissionais. Sistema de lei geral, trabalho de contrato de trabalho, convênios coletivos de trabalho, são os sindicatos, cada atividade, e tem os estatutos profissionais, ao qual podem às vezes colisionar. Claro que os estatutos e os convênios geram benefícios específicos dessa atividade. Por exemplo, na junta de comércio, que tem uma indenização por clientela, por zona de trabalho que não está previsto no empregado de comércio. Então, tem muitos convênios coletivos ou estatutos profissionais que têm disposições pontuais. Isso é o que fala sobre esse inciso. Nesses casos que tem extinção de contrato, mas se reclamam estes tipos de indenizações especiais e também são vinculadas com a extinção do contrato por causa de saúde. Um trabalhador que um grau de incapacidade, a lei argentina, a lei provisional é de 66% ou mais. 65% a mais, e nesse caso o contrato se extingue de puro direito e obriga ao empregador, muita gente critica, de pagar uma indenização como se fosse uma dispensa sem causa, ou seja, o salário um ano ou fração superior a 3 meses. Isso em grandes empresas não tem impacto econômico, mas numa pequena empresa ou numa empresa que tem um pequeno empreendimento, que tem 1, 2 empregados, que tem ali uns 25 anos ali, então pagar 25 salários e essa capacidade imprevista seria assim, e muitas vezes pode levar a uma situação de quebrar essa empresa, de um dano muito alto. Mas nesse caso a lei diz que somente vai proceder por este trâmite abreviado se tem um certificado médico outorgado por Ministério de Trabalho, que tem uma comissão que pode dar serviço médico, no hospital neuropsiquiátrico, se for problema mental, trabalhador, ou eventualmente comissões que podem ser no tema de saúde e segurança laboral. Tem que ter esse certificado, senão vai para a justiça comum. Outro que eu queria colocar é que esse sistema subsiste com 2 vias. Ou tem o juízo ordinário, isso que demora 4, 5 anos, ou tem a justiça que em teoria é rápido, esse juízo, que tem, por exemplo, até agora o caso onde resolveu chegando, inclusive no superior, em 8 meses. Então, primeiro em 80 dias, a apelação na Câmara em 2 meses e um pouquinho, e logo o recurso de cassação ao Superior Tribunal demorou 4 meses. Então, 8 meses se resolveu um processo com 3 instâncias processuais. O problema vai ser os que queiram, todavia, permanente e ver outros tipos de processo. Isso é um pouco do que vou falar na minha conclusão. Bom, o inciso é também parecido. A falta de salário, a falta dos pagos de salário do que está evidente quando a lei não obriga a extinção do contrato para pagar os salários. Isso é interessante porque estabelecimento das condições de trabalho, quando foram feitos unilateralmente modificados pelo empregador, é o que chamamos
e os variantes de parte abusiva que permite ao trabalhador questionar essa medida que não possa ser resolvido até que o juiz dita sobre a razoabilidade. O inciso G fala de uma certificação que tem os empregadores a entregar ao final do vínculo, com uma multa de 3 salários a favor do trabalhador, se não se cumpre essa obrigação de AC. Inciso H é quando não paga o salário e fica um saldo pendente de remuneração. Uma gratificação de Natal, que chamamos aguinaldo, ou de férias que vencido sem ter usado. O inciso I é um caso especial, que é o regime da indústria de construção, indústria civil, que é uma normativa específica, que também se deve entregar um certificado de livre disponibilidade para o banco cobrar e um salário, um monto que tem que ser depositado. O inciso J quando se tem detenido aportes ou dinheiro de ingresso do trabalhador, aportes para o sistema previdenciário ou para o sindicato e não ingressou de fato. Então, nesse caso, tem uma multa que tem que seguir abonando isso nos salários até que ingresse totalmente, volte tudo o que foi pago e com atualização de juros. O inciso K, toda a questão de vínculos laborais, acidente de trabalho, de itinerários e enfermagem não listada, de uso com desenvolvimento de trabalho não linkado e profissionais que têm a ver com o tema de Covid-19 também, que tudo isso se incorporou para um decreto-lei no ano passado. Algumas definições aí que vocês podem ver quando eu falo aqui, eu refiro aqui com se existia ou não um enunciado do empregador, que agora a seguradora pode aceitar ou não. Pode falar também que não ocorrer no tempo laboral, no tempo de teletrabalho. O teletrabalho, no Ministério do Trabalhador é o teletrabalho, mas o empregador pode questionar que se levantou e caiu da filha, foi fora se levantou e caiu da cadeira e estava fora do horário de trabalho dele em casa, no teletrabalho. Então, isso também. A questão de abusiva tem que ver com a causa e efeito entre as consequências médicas que levou ao problema. E o inciso K, que não entrou em vigência, e o L tem a ver com ocorrência de sinistro ou enfermidade, mas que não está discutido, não está no meio. Tem que ter a comissão médica viu que foi marolar e o que a questão é o grau de incapacidade ou a quantidade de prestações a serem pagas. Bom, o que não está habilitado para ir são os que têm uma relação laboral informal, ou seja, chamamos de trabalho sem registro. Porque se falta necessariamente os testigos para alguém que trabalhava, né? Como que prova que trabalhava? E, bom, se tem alguma situação que o juiz que recebe esse procedimento pode transformar em recurso ordinário. Ele pode negar o juízo prévio, entendendo que o registro formal é incompleto, ou a existência de provas, ou um problema de enquadramento convencional. Com relação ao trâmite, tem que ser levado toda a prova, porque isso também é uma crítica, porque se o empregador recebe na sua empresa, no seu comércio, a demanda e sabe quem são as pessoas que vão declarar contra ele, então, se o chefe sabe quem vai entrar contra ele, fica perigoso para a pessoa que está entrando contra ele. Então, isso é complicado de se entregar. Então, não se permite essa convenção. E outra coisa também é que, logo na contestação, pode abrir ao trabalhador por um termo de 3 dias para que agreguem novas provas
e para que conteste as recepções também que podem haver plantado, ou em que toda maneira vai ser feita essa parte prévia. Então, contestada a demanda e a sua recepção, são intimados para uma audiência única, que tem um lugar numa primeira etapa em 10 dias, onde o juiz tenta conciliar. Se não tem a conciliação, se decide como vai tramitar a prova, abrindo a prova. Particularidade: se não vai o trabalhador, é como se tivesse desistido. Se não vai o demandante, a empresa tem uma multa bem cara. Então, somente o equivalente, assim como $60. E se houver questões que houveram prova, há um prazo de 60 dias para produzir a prova, e os dois têm a obrigação de gerar as suas provas e dar esse conhecimento. Não tem recurso de apelação contra a prova, somente queda para o momento de ditar a presença como uma parte de casal de causa grave. Os interessados têm que notificar diretamente os empregados, e só se eles não forem, que pode trazer a força pública, deve justificar porque o pedinte não foi. Tem um prazo de 20 minutos para que cheguem, e o juiz podia executar a sequência como processo penal, mas em um prazo de 10 dias se não tem a prova, ou de 15 dias se foi diligenciada a prova. Aqui tem várias faculdades aqui, como a prova que vai ser produzida, por limitar o número de entrantes do processo, substituir as provas por outras que sejam consideradas mais eficientes. Pode ser recusado todas as provas que trouxeram que foram improcedentes, impertinentes ou excessivas, ou ilícitas. Inclusive, pode ser que uma questão de puro direito. A sentença que dita esse juiz é apelável para a Câmara, tem efeito suspensivo se for jus variante abusivo ou caso virado de saúde do trabalhador, que nessa parte tem uma questão de devolução. Se é um princípio que vai para a matéria fiscal, só paga e tenta repetir se tem sorte. E pode ser interposto no prazo de 5 dias e vai ser traslado para outro dia no mesmo prazo também, para outra parte. Na Câmara pode ser recebido em até 5 dias, 10 dias para assumir o presente e 20 dias para editar a sentença, a Câmara. E aqui a prova foi negada no julgado, pode ser produzida pela prova, pode ser admitida, não vai baixar o expediente, mas a mesma Câmara, no próximo instância, pode receber a prova que já tenha sido negada. E unicamente de cassação contra aqueles que teve o recurso de apelação, ou cabível contra aqueles que decidem resolver o recurso de apelação, ou que tem uma jurisprudência do Tribunal, do Superior Tribunal, ou vem quando nos últimos 5 anos, ou quando vira questões vinculadas com má tramitação da causa. Então, tem a cassação. Então, até agora tem funcionado bem. Tem que ver quando... mas por conta da pandemia, as causas não têm entregado na mesma quantidade que tinha antes. Por diversos motivos, tem empresas que quebraram, que liquidaram, fecharam, e, bom, ainda não voltaram com o mesmo nível de trabalho ainda, mas 3 razões que podem admitir esse tipo de juízo ou não. Isso porque vocês não vão conseguir verificar. Bom, tem que ter uma decisão de selecionar causas. As causas de menor complexidade são política
judicial. Eu vou privilegiar e vou deferir outra no tempo. Segundo, tenho que empoderar o juiz com norma legislativa. Se eu não empodero dando essas faculdades, vai viver questionando em matéria recursiva. Então tem que empoderar. E o terceiro, para que seja efetivo, tem que haver e efetivamente cumprir os términos fatais. O que é término fatal? É que se o juiz não cobre no prazo fixado, perde a jurisdição e toma multas causais de destituição por júri e mora. Então pode ser que avance isso. Não tem como esquecer dos processos e muito menos, assim, o tempo não é ouro na justiça, o tempo é a justiça. Agradecer aqui a brilhante conferência proferida por Sua Senhoria, o senhor Carlos Toselli, e já vamos passar aqui a desembargadora Luciane Cardoso Barzotto, que ela é do Comitê Científico de Pesquisa da ENAMAT, para o debate, para o questionamento aqui ao nosso conferencista. Então, primeiramente, obrigada por estar compondo a mesa. Agradeço ao ministro Aloísio, na pessoa também do Dr. Platon, que está presente, e ao Dr. Breno, que aqui faz as vezes do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Também cumprimento todas as autoridades presentes, bem como os colegas, e vou ser breve. O que nós podemos ver nesse procedimento, que o professor Carlos muito gentilmente fez um recorte histórico para nós, é que nós temos muitos pontos de identidade, a começar pela oralidade, e amplos poderes instrutórios do juiz. Então, claro que a seleção dessas causas é uma questão política e de empoderamento do juiz, mas o que eu senti assim forte também é o desejo de celeridade, que também, por óbvio, também temos no nosso sistema processual, já que estamos tratando de verbas alimentares. Porém, a forma de resolver essa morosidade, eu vejo que está muito assim na pressão para que o juiz cumpra os prazos legais. E eu perguntaria, porque nós aqui estamos com amplo debate sobre questões de provas digitais, hoje está, inclusive, tendo um debate sobre Justiça 4.0, como é que a Argentina, com um sistema tão interessante, que tem um direito material unificado, mas um sistema processual com 23 províncias, decidindo cada uma de uma forma. Se existe, na Argentina, um órgão que tenta unificar essas questões, por exemplo, na pandemia, uma orientação sobre celeridade, uma orientação sobre a seleção das causas. Como é que está essa ideia de Justiça 4.0, de uma agilidade que venha a partir de técnica, de métodos que acelerem o julgamento processual? Obviamente, a conciliação é sempre bem-vinda, também é o nosso caso, mas como é que seria isso na Justiça Argentina? E outra pergunta, como foram as audiências telepresenciais, ou, enfim, que método se usou para continuar a prestação jurisdicional como atividade essencial do Estado durante a pandemia? Okay. Faço essas duas e agradeço muito a sua palestra. Anotei muito, aprendi muito, acho que como todos nós. Obrigada. Obrigado. Bom, com relação ao primeiro tema, a pandemia, claro, deu um golpe em todas as províncias. A Corte Nacional ditou primeiro um acordo para todos os tribunais do país, ou seja, os tribunais estaduais entraram na mesma tônica, no mesmo por um lapso de 30 dias mais ou menos, e logo começou a implementar por todos os lados, que não estava tão uma aceitação boa como, por exemplo, o expediente digital, como aqui no Brasil, tinha alguns problemas ali de apresentação digital, mas nos tribunais, tudo isso teve que se adaptar de forma muito rápida. E, em geral, foi cumprindo, mas com defeitos, mas foi avançando nesse ponto.
não tem uma ideia de unificação de processos na Argentina. Isso se mantém a ideia que cada província é autônoma e a província delega a nação na aplicação de determinadas normas. Mas se é real que tem em todo o país um projeto que chamava Justiça 2020, que tratou de lograr uma justiça mais rápida, justiça em instância dupla. Alguns criticam, eu estou falando que a justiça é devagar e vai, agrega e soma uma instância a mais. Parece que vai no caminho contrário à aceleração. Mas, por outro lado, bom, se a gente lidar com o prazo fatal no juiz, o prazo para cumprir, os tribunais não estão desintegrados. Porque seria outro grave problema. Quando um país está desintegrado e o processo e de um novo juiz demora anos, como ocorreu, aí não tem o que se dizer que esse tribunal vai ficar como mora. Como resolver o tema da pandemia? Bom, aí tem 2, 3 aspectos. Bom, um sistema que chama Circo, que era, bom, se conectavam os advogados em um servidor e as partes. Na primeira etapa, tudo virtual. Não tinha como todos estarem no tribunal. E na etapa posterior, os advogados seguem estando de forma virtual, mas as partes têm que ir ao tribunal. Porque se entende que a forma de controle de que realmente o testemunho vale. Se esse sistema está funcionando bem ou não, funciona nas grandes cidades. Uma cidade que está a 200 quilômetros de Córdoba não tem a mesma conectividade, não tem a mesma internet. Eu outro dia estava aí falando com Fernanda e comentava o que aconteceu em uma cidade menor. E realmente é difícil para o advogado que está distante encontrar uma justiça com meios tecnológicos que não tem. Nem em todos os lados tem boas tecnologias. Então, você estava numa audiência relevante para a sua causa e cortava a conexão da internet, ou luz também, né, da eletricidade. Claro, então como é que ia terminar essa causa? Quando um dos advogados não podia terminar o seu interrogatório à parte. Então, é uma ideia que, indubitavelmente, é necessária. O processo deve se acelerar. Estão fazendo muitas coisas, por exemplo, as cópias se emitem, todas escaneadas. Já não tem a necessidade da parte que vai ao tribunal. Aqui vocês têm muito, né? Aqui. Com o expediente funcionando, mas lá era muito travado, muito recém-iniciado. Mas avançou bastante. Eu tenho as minhas dúvidas sobre uma reconstrução histórica, mas eu não consigo visualizar as partes de 25 anos, desde 25 anos como magistrado, e eu não consigo ver as pessoas, os gestos. Agora é o que seria primordial. Quando eu tinha que definir, quando eu tinha que editar, ou alguma argumentação, alguma coisa. Agora, se eu tenho em dúvida, quando eu tinha a pessoa ali, como olhava, como se mexia, olhava as partes para ver se titubeava, tinha alguma tranca na hora de falar. Isso era melhor. Agora, se está garantido, bom, é difícil. Mas eu fiz o que pude, todos fazem o que pode. Isso ficou uma loucura, mas todos fizeram o que cada lado fez o que podia. E assim, agora é buscar mais métodos e que quando ocorram esses problemas técnicos ou tecnológicos, para que possa ter uma resposta justificável. Mas é a realidade que a gente vive e viveu. Não é a Europa, é um continente que sofre mais com problemas tecnológicos. E, bom, vamos tentar tratar no melhor que podemos. E no mais é seguir adiante. Então, no mais, obrigado. Muito bem, eu fiquei numa curiosidade aqui, uma pequena pergunta rápida.
porque nós estamos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. A nossa função é só uniformizar com relação aos 24 tribunais regionais do trabalho a legislação. E na Argentina, que nós temos até discussões, né? Você falou sobre o direito processual, mas o direito material é o mesmo. E essa uniformização, ela ocorre ou ela não ocorre? A Corte Suprema e os tribunais superiores têm duas funções. Uma função que é homofilática, de unificação da aplicação da legislação por parte dos tribunais inferiores, mas também julgam o que chamam de sentença arbitrária. Então, permite avançar quando entendem que o julgamento contradiz, por exemplo, a doutrina do próprio tribunal. E, nesse caso, teoricamente, a Corte Suprema, os tribunais superiores, não teriam revalorização, porque estaria, mas, sem embargo, por outros casos, em arbitrariedade, ingressa sobre o direito e terminam resolvendo com uma particularidade. Mas que, nesses casos, a Corte Suprema não tem tratamento obrigatório, mas quando tem, da interpretação da norma, mas quando faz uma aplicação extensiva, qualquer outro tribunal inferior pode logo volver a fazer com sentido contrário ao que a Corte, porque o da Corte vale para esses casos, porque é fato. Não é normativo, é fato. Isso é um problema e tanto. Agradeço, então, ao professor Carlos Toselli, muito elucidativo o que foi colocado, como que funciona, né? Eu fiquei, ao final, com essa dificuldade de 23 províncias com processos de trabalho diferentes. Eu acho que o advogado tem que se... Para entender o processo de trabalho em 23 províncias, essa é uma diferença muito grande do nosso direito do trabalho. Então, agradecendo, eu retorno a palavra aqui ao cerimonial. Neste momento, registramos as presenças de Suas Excelências, a senhora vice-presidente do TST e do CSJT, ministra Dora Maria da Costa, bem como de Sua Excelência o senhor ministro Luiz Angel Domingues Brito, encarregado de negócios da Embaixada do México. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência o senhor ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, e de Sua Excelência a senhora desembargadora Luciane Cardoso Barzotto, desembargadora da 4ª Região e membro do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da ENAMAT. Neste momento, nós teremos um intervalo de 15 minutos. E, então, retornaremos com a participação do México. Boa tarde.